O presidente Jair Bolsonaro participou da solenidade de sanção da Lei de Capitalização da Eletrobras, quando falou sobre os esforços de seu governo para privatizar estatais. Bolsonaro lembrou que, ao longo de sua vida como deputado, foi aprendendo a votar as questões econômicas e brincou: quem tiver alguma dúvida, é só ver o que o PT encaminha e votar o contrário. O presidente mencionou as manifestações em Cuba e descreveu os efeitos sobre a economia de um governo socialista. Bolsonaro falou sobre os governos de esquerda no Brasil, lembrando que nos governos petistas as estatais davam prejuízos de bilhões de reais e em seu governo dão lucro. O presidente apontou que esse é um problema de estatais administradas pela esquerda. Bolsonaro deu mais uma série de exemplos de mudanças na administração de estatais, citando os Correios, a Caixa Econômica Federal e Itaipu Binacional, e questionou para onde ia o dinheiro do prejuízo e da corrupção nas estatais. Bolsonaro perguntou: para onde ia essa grana? Para o bolso de quem? Para que conta fora do Brasil? E acrescentou: e tem gente que quer que esse povo volte ao poder. O presidente afirmou que o programa de privatizações do governo seguirá avançando. Bolsonaro disse: nossa capacidade de investimento tem diminuído e o sistema não pode colapsar, por isso a privatização. Temos dentro da Câmara também a privatização dos Correios. O Brasil cada vez mais se tornará um país menos inchado, onde a livre iniciativa, o comércio falem mais alto entre nós. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a capitalização da Eletrobras é um marco histórico. O ministro disse que a capitalização da estatal é um passo importante para a modernização do setor elétrico do Brasil e lembrou que isso era tentado há 26 anos. O ministro Paulo Guedes parabenizou o presidente Jair Bolsonaro e também os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Guedes explicou que a capitalização era necessária porque as estatais perderam capacidade de investimento devido à herança deixada por governos passados. O ministro explicou que, com a capitalização, a Eletrobras vai investir mais 10 bilhões por ano, além de aumentar a capacidade de preservação dos recursos hídricos no país. O ministro enfatizou ainda que os investimentos são necessários para permitir o fornecimento de energia no ritmo necessário para uma economia em franco crescimento. Paulo Guedes afirmou que este ano o Brasil deve crescer em torno de 5% e disse: o Brasil e a democracia brasileira mais uma vez surpreendem o mundo. Assim está. Senhores ministros, senhor vice-presidente da República, prezado deputado Elmar Nascimento e senador Marcos Rogério, relatores da Câmara e no Senado, prezado líderes Fernando Bezerra e Ricardo Barros, senador Teomário, meus amigos deputados, que saudades que eu tenho de vocês. Eu era feliz e não sabia. Bia Kicis, Carla Zambelli, Carolina de Tone, Eduardo, Evaí Vieira, Felipe Barros, Hélio Lopes, Joaquim Passarinho, Luiz Lima. Troquei teu nome com Luiz Miranda, me desculpa aqui, tá? Pastor Marcos Feliciano, um velho amigo aí, colega de grandes embates na Câmara. Bem, senhores e senhoras, um pouco de privatização. Eu cheguei na Câmara em 91, pelo Partido Democrata Cristão. Depois fiquei muito tempo no Partido Ricardo Barros, o PP. E fui, ao longo do tempo, aprendendo a votar as questões econômicas. Comecei muito mal. Paulo Guedes, se você me tivesse me conhecido no passado, você não se aproximaria de mim. E fui, ao tempo, aprendendo como votar nas questões econômicas. É muito simples. Quem tiver alguma dúvida, é só ver o que o PT encaminha e votar o contrário. É simples demais. Tá? Até a gente vê o que está acontecendo em Cuba agora, onde o povo resolveu marcar uma manifestação por falta de eletricidade, talvez porque o petróleo da Venezuela está minguando para eles, por alimentos que
que falta faz uma Tereza Cristina lá. Por remédios, é o país da medicina do primeiro mundo. Na verdade, o primeiro mundo é arrecadar dos seus escravos. Porque aqui no Brasil mesmo tinha o programa Mais Médicos, onde 80% do salário via OPAS ia para a ditadura cubana. E a esquerdalha achava isso bastante normal. Bem, quando eu ganhei a eleição no segundo turno, eu não precisei acabar com os Mais Médicos, porque eles foram embora, resolveram abandonar, porque a gente ia pegar os comandantes dessas células que vieram para buscar uma maneira de levar o Brasil para o socialismo. Mas estatais, eu estava checando dados agora com o Paulo Guedes, com o Eduardo Bolsonaro também. Em 2015, as estatais deram um prejuízo de 34 bilhões de reais. 2015, 34 bilhões de prejuízo. Em 2019, deram lucro de 109 bilhões. Uma diferença de 143 bilhões de reais entre o prejuízo e o lucro. Isso são as estatais administradas pela esquerda. Por isso a reação, muitas vezes, quando se quer privatizar uma empresa no Brasil. Nós vamos para o dia a dia. Os Correios, foco da corrupção em 2004. Presidente Lula. Lá começou o mensalão, com aquele petecão. Não é o senador petecão, não, está deixando bem claro aqui. Com aquele petecão daquela grana recebida lá pelo Marinho, que não é o Rogério Marinho também, não. Está bem claro aqui. Ali começou, então, a se desvendar como a esquerda agia no Brasil. E, com o passar do tempo, vocês viram o que aconteceu ao longo desses 14 anos da esquerda no Brasil. Então, os Correios sempre davam prejuízo ou um lucro muito pequeno. O Fundo de Pensão Postales comprou papéis da Venezuela. Só realmente alguém da esquerda, pode fazer uma compra dessa, objetivando, obviamente, a oferir lucros, ou visar a corrupção. O ano passado, os Correios deram lucro de 1,5 bilhão de reais. Isso é uma boa administração do nosso presidente, o general Floriano Peixoto. A Caixa Econômica Federal, a gente não está falando de privatizar aqui não, tá? Eu não fui totalmente convertido ainda ao Paulo Guedes. E nem ele fala em privatizar a Caixa Econômica. Mas nas mãos da esquerda, ao longo dos últimos, que antecederam ao Temer, 10 anos, a Caixa Econômica, levando-se em conta os 2 anos nossos, deu muito maluco aqueles 10 anos lá atrás. Valeu. A gente vai para Itaipu Binacional. Corrigindo aqui, então, em 1 ano de Caixa, segundo o próprio PG2, Pedro Guimarães, que o PG1 é o Paulo Guedes aqui, deu lucro de mais do que 16 anos de administração anteriores. Para onde ia essa grana? Para o bolso de quem? Para que conta fora do Brasil? E tem gente que quer que essa turma volte para o governo. Pergunte para o governador Ratinho do Paraná, Ricardo Barros, o que ele acha da Itaipu Binacional. Há pouco tempo, ela, quando dava lucro, era ínfimo ou muito pequeno perto da sua grandiosidade. 100, 200 milhões. Com o nosso governo, nós investimos só o ano passado 2,5 bilhões de reais. Isso está indo para 2 pontes com o Paraguai. A primeira está com mais de 50% conclusa, a outra já está saindo da prancheta. Fizemos, Ricardo Barros, o alongamento da pista de Foz do Iguaçu. Nas próximas semanas poderemos ver pousos de aeronaves que vêm de fora do Brasil, que antigamente ainda pousam na Argentina.
que nós fizemos no nosso governo, por isso estamos, prezada mídia, há 2 anos e meio sem corrupção. Porque logo em março de 2019, via a CGU do capitão Wagner Rosário, ele instalou compliance para as estatais nossas e também para os ministérios em especial, para evitar, para a gente fazer algo preventivo nessa questão. Ele não pode esperar acontecer uma coisa para depois tomar providência. O desespero é tanto que me acusam de corrupção por algo que não foi comprado, que não foi pago. Isso é o desespero. O que querem essas pessoas? A volta da impunidade e da corrupção. Como a gente combate com isso? Primeiro, se combate isso com exemplo. O exemplo que eu posso dar, Paulo Guedes, prezado ministro Bento, eu posso estar aposentado pela Câmara ganhando 30 mil por mês. Posso acumular, não pedir, e não vou pedir. Eu tenho 3 cartões corporativos, 2 são para pagar despesas diversas. Lá tem 50 EMAs, tem zoológico lá, tem isso, tem segurança, tem tudo, tem as minhas viagens. O que eu gasto com a segurança dentro do Alvorada é quase a mesma coisa quando estou aí fora. Até porque a preocupação com a minha segurança é muito maior do que em anos anteriores. Lá atrás não tinha ninguém correndo risco de vida, porque quando queriam o mamar, sabiam que o mamar sem problemas. Conosco isso mudou. O meu 3º cartão corporativo, que eu posso gastar 24 mil por mês, comprando qualquer coisa, até cerveja ou tubaína. Desde janeiro de 2019, eu não gastei 1 centavo desse cartão. Há poucos dias, Paulo Guedes, foi aí quase que um escândalo, que eu, através de portaria, né, essa parte da imprensa que falou em portaria tem que estudar um pouquinho mais, né? Eu não assino portaria, né? Mas que eu vi a portaria, aumentei meu salário. Aumentou sim, não foi portaria minha, foi portaria do Paulo Guedes para cumprir uma decisão do Supremo Tribunal Federal que cabia a 1.000 servidores aproximadamente. Eu sem qualquer desconto no meu contra-cheque, passei de 23 líquido para 25. Esse foi o meu reajuste. E foi feito automaticamente para atender a portaria do Paulo Guedes. Portaria da AGU, me desculpa aqui. Aí, Paulo Guedes, você é mão de vaca mesmo, Paulo Guedes. Paulo Guedes não dá nada. Hoje, conversando com o Paulo Guedes, o sócio da Receita, se a gente não tomar cuidado, o sócio, não, Tostes, é um verdadeiro tio Patinhas, não consegue tirar nada dele. Mas nós estamos acertando a Receita também. O Tostes é um brilhante profissional, tá? E realmente está amolecendo o coração dele para essas questões. Inclusive, né, ele vai anunciar nos próximos dias, nós vamos anunciar mais uma redução dos impostos para games no Brasil. Alguns reclamam, né? Pô, baixa outra coisa. Baixar outra coisa tem que ter uma fonte compensadora. Os games, como é o recurso que vem de imposto, de importação, eu não tenho que arranjar uma fonte alternativa para isso. E uma coisa eu posso adiantar também, prezado Bezerra, tá? Todo mundo reclama do preço do combustível. Nós estamos acertando, eu espero que o parlamento está com a Câmara, essa bola, né? Vote brevemente um projeto de lei complementar nosso para cumprir um dispositivo constitucional de 2001, prezado Bento, que fala do ICMS. Então já foi acertado lá. O nosso relacionamento com o Pacheco e com o Lira é excepcional, para que a Câmara e o Senado votem o quê? Que cada estado defina nominalmente o valor do ICMS, do diesel, do álcool, da gasolina, para que vocês todos possam saber, quando for ver que uma gasolina, por exemplo,
na refinaria está em média R$ 1,90, por que estão pagando R$ 6,50 na ponta da linha? Ou lá na bomba? E o que eu decidi hoje? Paulo Guedes concordou. Nós pegamos uma isenção, não vou entrar em detalhe aqui, e deixamos de dar essa isenção para tal setor. E o que nós fizemos com isso aí? Nós apontamos, sinalizamos para reduzir o PIS/COFINS do diesel, que está em 31 centavos, vão passar para 27. Ah, é muito, é pouco, mas se fizer a conta, 4 centavos, não sou muito bem de conta não, vou deixar aí o Mourão para essa conta, 500 litros de diesel que um caminhoneiro bota em média, vezes 4 centavos, deve dar R$20. Agora ele bota e enche o tanque quantas vezes que ele trabalha? 10 vezes, são R$200 que ele economiza. É um dinheiro que ajuda o caminhoneiro. Agora é um exemplo que eu apelo aos excelentíssimos senhores governadores. Sigam o exemplo da gente. Porque no transporte, né, está a alma da nossa economia. Se encarece muito, o preço é sentido nas prateleiras. É uma classe grande dos caminhoneiros que não pararam durante a pandemia, que nós devemos a eles, né, assim como o agronegócio e alguns outros setores, a nossa economia estar viva. Assim sendo, meus senhores, é um momento realmente, não falando da Eletrobras, né, porque eu não quero levar choque aqui, mas é uma priorização que obviamente passou pela Câmara, pelo Senado. A nossa capacidade de investimento vem diminuindo e o sistema não pode colapsar. Por isso também a privatização. Temos dentro da Câmara, Bezerra, Ricardo, também a privatização dos Correios. Se Deus quiser, elas prosperarão e o Brasil cada vez mais tornará um país menos inchado, onde a livre iniciativa, o livre comércio, a liberdade fale mais alto entre nós. Muito obrigado a todos. Boa tarde, presidente Bolsonaro. Boa tarde, vice-presidente Mourão, ministros, amigos presentes. Breves palavras, mas é um marco histórico. Trata-se, na verdade, de um importante passo de modernização do setor elétrico brasileiro, que é tentado desde 1995, quando a Eletrobras foi levada para o Programa Nacional de Desenvolvimento, de desestatização, e são 26 anos de tentativas. Eu quero justamente parabenizar o presidente Bolsonaro e o presidente Arthur Lira, da Câmara de Deputados, o presidente do Senado, o senhor Rodrigo Pacheco, pelo apoio que deram a esse movimento histórico. O ministro Bento é um companheiro extraordinário de trabalho, fizemos juntos sessão onerosa, estamos fazendo juntos vários movimentos na área de energia, e ele, com muito êxito, coordenou todo esse processo de capitalização da Eletrobras. A desnacionalização, ou na verdade, o que se chama de privatização, é um subproduto da modernidade. Na verdade, o que está acontecendo, como foi mostrado aqui, é que várias empresas estatais estão perdendo capacidade de investimento. Foi uma grande herança que foi deixada por governos anteriores, uma forte infraestrutura brasileira, mas essas empresas foram perdendo capacidade de investimento, e um exemplo típico é a Eletrobras, que precisaria investir 15,7 bilhões de reais todo ano apenas para manter a fatia de mercado. Se ela quisesse manter a fatia de mercado que ela tem, em torno de 30% na produção, em torno de 36% na transmissão, ela teria que investir 15,7 bilhões por ano. E a capacidade de investimento dela é de 3,5, 3,5, 3,6. Então, a partir desse movimento que foi feito agora, com a aprovação do Congresso Nacional e com o apoio do presidente da República, a própria Eletrobras vai investir mais 10 bilhões por ano.
além de, como foi mostrado aqui, aumentar a capacidade de preservação de recursos hídricos do país, do ponto de vista de segurança hídrica. Então, a revitalização do São Francisco e do Parnaíba, revitalização também no norte e no nordeste. Então, eu quero parabenizar aqui o ministro Bento pela condução do processo, agradecer muito ao meu time de economia, o Diogo Macorde, foi um leão durante todo esse combate também, foram aí 1 ano e meio de lutas no Congresso, com apoio de um Congresso reformista, e o Brasil segue adiante, presidente. Esse ano vamos crescer aí uns 5%, quer dizer, a economia brasileira caiu muito menos que o esperado, voltou muito mais rápido que o esperado. Consumo de energia elétrica bombando, consumo de eletricidade bombando, arrecadação bombando, todos os setores da economia, todas as regiões criando emprego. Estamos criando aí 1 milhão de empregos a cada 4 meses. Então o Brasil e a democracia brasileira mais uma vez surpreendem ao mundo. Parabéns, presidente, parabéns a toda a equipe, agradecimentos ao Congresso e parabéns à Eletrobras, que agora passa a poder investir para seguir o ritmo que o crescimento brasileiro vai exigir, o ritmo de geração de energia que o crescimento brasileiro vai exigir daqui para frente. Obrigado.